Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto A Árvore dos Problemas. Essa é uma história de um homem que contratou um carpinteiro para ajudar a arrumar algumas coisas na sua fazenda. O primeiro dia do carpinteiro foi bem difícil. O pneu do seu carro furou, a serra elétrica quebrou. Ele cortou o dedo e, ao final do dia, o seu carro não funcionou. O homem que contratou o carpinteiro ofereceu-lhe uma carona para casa. Durante o caminho, o carpinteiro não falou nada. Quando chegaram à casa do carpinteiro, ele convidou o homem para entrar e conhecer a sua família. Quando os dois homens estavam se encaminhando para a porta da frente, o carpinteiro parou junto a uma pequena árvore e gentilmente tocou as pontas dos galhos com as duas mãos. Depois de abrir a porta da casa, o carpinteiro transformou-se. Os traços tensos do rosto abriram-se em grande sorriso e ele abraçou seus filhos e beijou sua esposa. Um pouco mais tarde, o carpinteiro acompanhou a sua visita até o carro. Assim que eles passaram pela árvore, o homem perguntou: "Por que você tocou na planta antes de entrar em casa?" "Ah, esta é minha árvore dos problemas. Eu sei que não posso evitar ter problemas no meu trabalho. Eles não devem chegar até meus filhos e minha esposa. Então toda noite eu deixo os meus problemas nesta árvore. Quando chego a casa e os pego no dia seguinte. E você quer saber de uma coisa? Toda manhã, quando eu volto para buscar os meus problemas, eles não são nem metade do que eu me lembro de ter deixado na noite anterior." Que texto lindo, maravilhoso, muito bom. Gente, a gente precisa aprender isso, né? No nosso dia a dia, nós temos uma série de adversidades que a gente passa, independente das nossas vontades, dos nossos desejos e até mesmo das nossas ações, parece que vem de graça para tirar o nosso juízo, né? Você está dentro de casa, de repente, você faz uma postagem no Facebook, por exemplo, e uma postagem que seria uma brincadeira vira um diálogo, não posso falar que é inútil, mas sabe, pessoas que vêm dar palpite diante de uma mensagem que você coloca, uma postagem que é uma brincadeira, que é apenas para você descontrair, as pessoas vêm com conversa mais pesada, criticando, levantando temas polêmicos em vista de uma brincadeira. Uma simples brincadeira que você faz. Está aqui sentado, você liga o celular, faz aquela brincadeira e pum, vira uma bomba relógio. Então, para a gente ter problema, a gente não precisa sair de casa. Para a gente ter desacordo com pessoas, desentendimento, a gente não precisa sair de casa. E isso, na verdade, a gente precisa aprender a lidar. As situações que vão surgindo, que é para tirar o nosso juízo, o nosso equilíbrio, a nossa paz, elas vêm justamente para testar até que ponto nós estamos resignados, até que ponto nós temos aqueles valores contidos nos ensinamentos do Cristo que nos fortificam a passar por situações independente da nossa vontade, que nos tornam assim alvo de pedrada, né? Nós somos alvo de pedrada o tempo todo. É algo que quebra, né? Esses dias eu e meus casos aqui em casa, né? Esses dias eu tenho observado que o relógio de água daqui de casa, ele tá funcionando independente de eu abrir torneira ou não. Ano passado eu tive um vazamento aqui que me deu muita dor de cabeça, mas muita mesmo. Porque o problema não é o vazamento em si, o problema é encontrar um bom profissional que faça o serviço que mesmo que você pague um pouco mais caro, vale a pena. Hoje em dia nós estamos com a mão de obra escassa. Vêm pessoas curiosas mexer nas coisas que ocorrem na tua casa, ou qualquer tipo de conserto, um carro, qualquer coisa assim. E esses dias eu tenho percebido que ele tá lá, o reloginho funcionando lá, minha conta já veio R$ 20 mais cara. Eu falei, vai vir um problema aí. Mas eu tô me segurando, pedindo a Deus paciência. Falei, eu vou esperar até o mês que vem, vou ver se é isso mesmo. Se for, daqui até o mês que vem eu já vou me planejando para resolver essa situação de uma maneira branda, né? Tentando encontrar um bom profissional até lá, tentando guardar dinheiro, porque eu sei que vai ter que gastar. Então, assim, tem coisa que a gente consegue se planejar, a gente consegue
manter um equilíbrio para resolver, e tem outras que é de imediato. E tem outras que, mesmo sendo de imediato ou tendo um prazo para você resolver, aquilo te desequilibra que você começa a levar isso para outras pessoas. É muito comum as pessoas pegarem problemas do seu trabalho e trazer para dentro de casa. É muito comum as pessoas pegarem problema da casa e levarem para fora, porque nós não conseguimos dividir os departamentos dentro de nós, né? O pastor Cláudio Duarte, uma vez ele falou assim: o homem ele tem a caixinha do nada. Então, tudo para ele tem que ser por partes, né? É o momento dele ser homem, ele vai ser homem. É o momento dele ser pai, ele vai ser pai. É o momento dele ser torcedor de um time, ele vai ser torcedor de um time. Mas a mulher não, ela quer abraçar tudo ao mesmo tempo. E nessa daí é muito comum que as mulheres entrem em desequilíbrio com seus parceiros, porque ela se sobrecarrega, ela não consegue dividir as suas etapas, ela não consegue se planejar, ela não consegue manter uma paz interior para resolver, ela complica a vida dela, geralmente até por conta de hormônio. E o homem não, ele tem essa caixinha do nada, ou seja, ele faz tudo, né, separadinho e ainda tem a caixinha do nada, aquele momento que você fala com ele: você tá me ouvindo? Tô, mas ele tá longe, ele não tá nem aí, porque ele é o momento que ele tá esvaziando a caixinha dele ali. A mulher não esvazia nunca, ela é mãe, ela é esposa, ela é a dona de casa, ela é profissional, é a filha, é aquela que está atenta aos amigos. A mulher é mais elétrica, né? E geralmente os atritos entre casais começam da eletricidade de alguém, e geralmente é da mulher, né? Tem umas piadinhas em volta de mulher que fala: mulher é tudo paranoica. E não é que é bem paranoica, é que nós somos ligados no 220, o homem no 110 e devagarinho, né? Mandando energia devagarinho. Eles não estão errados. Errados estamos o lado feminino, que quando toca esse 220 na gente, a gente sai estourando para tudo que é lado. Então nós temos que acordar que cada problema tem que ficar no seu devido lugar. Você tem um problema com o filho, então você vai resolver com o teu filho. Não adianta você levar o problema do teu filho para o teu pai, porque o teu pai tem o problema com a tua mãe, que tem o problema com o teu irmão. Vira um emaranhado e aí a coisa fica brava, né? Então eu não tive essa árvore para pendurar os meus problemas, dependendo de onde eu entrava. Eu muitas vezes carreguei um problema de um lado para o outro. E eu tô aqui como testemunha de que embola o meio de campo mesmo. Chega num dado momento que você... Hoje eu tenho procurado me programar do tipo, tenho meu momento aqui de estudo, faço os estudos, posto os estudos que eu faço, chega em determinado momento eu paro, eu vou almoçar, eu respiro, eu tenho um momento com os amigos, eu tenho um momento com a minha casa, eu tenho um momento com o meu cachorro, eu estou dividindo minha vida e eu estou tendo uma vida muito mais tranquila e saudável. Mas a gente só aprende isso tomando na cabeça, ou quando a gente escuta os ensinamentos. Eu não quis escutar isso lá atrás. Eu falava: não, mas como? Não dá para dividir. A minha vida é uma correria. A vida correu tanto que hoje eu sou obrigada a ficar mais tempo sentada do que andando, né? A poliomielite não me permite nem andar direito, que dirá correr. Então, o que acaba desgastando na gente? A nossa saúde. É importante a gente ter uma árvore sim para pendurar o problema, né? Tem que ter a árvore lá na porta do nosso serviço que a gente pendura os problemas da casa. Não deixa entrar no nosso serviço. É importante ter uma árvore dessa na porta de casa para problemas de fora da casa não entrarem lá dentro do teu lar. É importante a gente saber fazer isso. E voltando para o canal que é de educação, a gente tem que ensinar os nossos alunos a serem assim também. Porque, veja bem, eu tive aluno que foi molestado, tive aluno que estava no meio de droga, tive aluno que foi aliciado, que foi estuprado, eu tive criança que era vítima de violência gratuita, que o pai e a mãe brigavam e acabava sobrando, né, pancadaria para o meu aluno. Como que eu vou chegar num aluno desse e falar para ele assim: ó, você deixa esses problemas na porta da escola, não deixa entrar na escola? É fácil falar, mas e aí? Como é que eu vou fazer isso com um aluno? Se a gente que é adulto, a gente reluta tanto para ter essas caixinhas, esses momentos divididos e bem planejados, imagina então uma criança que não tem essa maturidade. Como que a criança pode dividir a vida dela sabendo que cada lugarzinho é que é o lugar dela se preocupar e atuar? É muito difícil, é muito complicado. Então o professor tem que saber fazer para ele poder ensinar. Não adianta só falar. Você tem que acabar sendo o condutor de exemplo dessa situação.
Cabe ao professor, então, ele buscar essa reforma íntima dele, essa melhora de postura dele, para que ele possa exemplificar. Eu lembro que eu encontrei uma aluna uma vez na Ponte Rasa, próximo de um colégio onde eu dei aula, e eu fui comprar uma camiseta, eu gosto de camiseta de bichinho, de personagens, de rock, né? E eu fui para comprar uns que eram gospel. Tinha lá umas frases sobre Jesus e tal, só que essas lojinhas, geralmente, as camisetas são de tamanho pequeno. Aí eu entrei brincando na loja, falei, menina, tem alguma camiseta aí do tamanho de gente? Porque eu não sou pequena que nem esses modelos aí, né? Ela deu risada e falou, tem sim, professora. Aí eu falei, meu Deus, ela me chamou de professora é porque certamente eu fui professora dela, né? E eu não conseguia lembrar da menina. Aí ela pegou e falou pra mim assim, hoje eu tô com 18, não, 18 não, acho que ela tava com 20 anos, se eu não me engano, e eu dei aula pra ela com 11. Ela falou assim, professora, eu não esqueço das suas aulas. Eu falei, nossa, que legal, que bacana, eu era professora de geografia. Aí ela falou assim, mas não é da matéria que eu não lembro, dessa daí eu não lembro muita coisa não. Eu lembro que uma vez a senhora chegou na sala de aula brava pra caramba, soltando fogo pelas ventas, porque a senhora tinha, nas aulas vagas, eu morava próximo da escola, então eu ia na minha casa e voltava na escola. E aí, numa dessa aula vaga que eu tive, eu fui até em casa e falei pro meu marido, vai cortando milho pra mim, que na volta eu vou fazer um bolo. E aí, nessa que eu voltei em casa para poder fazer o bolo, o marido tinha cortado o milho, mas ele sujou a pia, o chão, ele lavou a cortina de milho, e tudo pegajoso, né, por conta aquele salseiro que ele fez. Aí eu não fiz bolo, coisa nenhuma, briguei com ele e voltei para a escola, e voltei brava. E ela falando que lembrava que eu entrei na sala brava, todos os alunos ficaram quietinhos quando viram minha cara brava. E aí eu peguei e falei pra eles, falei, quando vocês crescerem, pelo amor de Deus, não casa. Homem é tudo porco, homem não sabe colocar as coisas no lugar, homem, a gente pede pra fazer uma coisa pequenininha, quando vê a gente tem que fazer o que a gente pediu pra ele fazer e muito mais. E ela lembrava dessa minha fala, olha só. Ela não lembrava da aula de geografia, mas ela lembrou daquele momento que eu compartilhei com todos eles a minha ira, porque o marido tinha bagunçado minha cozinha, né? Então ela falou assim: eu casei, professor, e a primeira coisa que eu lembrei quando eu vi aquela bagunça que meu marido fazia dentro de casa foi do que a senhora falou, que todo homem faz bagunça dentro de casa, a gente tá ali só para limpar a sujeira deles. Quer dizer, é engraçado, né? O encontro com a menina, a fala dela, a minha fala, foi engraçado, né? Mas e se fosse uma outra situação grave? E se fosse um desabafo de uma professora ali, completamente desequilibrada, que falasse coisas assim, que ia marcar a vida daquela criança ao ponto dela nem realmente querer mais lá na frente um casamento, uma união, um relacionamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas peças, né? Tem que estar cada uma realmente encaixada no seu devido lugar. Caso contrário, a gente pode ajudar ou atrapalhar de vez a vida de um aluno que está tentando se encontrar no mundo. Então nós temos que ter essa árvore, né? Eu não tive esse bom senso, não. Eu sempre levei minhas questões um pouco mais pessoal para os meus alunos, eles sabiam quando eu estava bem, quando eu não estava, e eles faziam a mesma coisa comigo, era uma troca. Isso gera uma amizade, uma intimidade com o aluno dentro de um quadro de respeito, de educação? Sim, mas é um tanto quanto perigoso. Confesso que hoje, com a maturidade que eu tenho, se fosse para eu fazer essas coisas, eu já não faria mais. Porque dá um certo receio da responsabilidade dos seus exemplos enquanto condutor de vida. Porque o outro que está te ouvindo, ele vai falar assim, nossa, eu admiro, também vou fazer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E ao mesmo passo, em casa, como pai, mãe, a gente é condutor de vidas, né? Nós somos condutores de exemplos para uma vida. Então nós temos que saber o que você quer. Você quer que seu filho mais tarde chegue em casa falando mal do patrão, reclamando da sua situação e vice-versa, levando as suas coisas de casa para o trabalho? Será que ele vai se manter empregado? Né? É uma responsabilidade muito grande nessa questão da educação. Que tipo de exemplo que nós estamos dando? Então, que o exemplo da árvore seja seguido, que cada um de nós, ainda que estejamos aí, como que eu falo, né? Eu já estou mais da metade do caminho, que eu estou com 53 anos, mas nunca é tarde para a gente aprender e retomar, né? Passar a ter atitudes mais saudáveis. Isso é uma atitude saudável, você saber colocar o seu problema no devido lugar dele. E aí, como ele falou, quando você volta lá, quando você deixa o problema um pouquinho de lado, você dá uma esparecida e volta, aquele problema já não está mais daquele tamanho.
ele está bem menor. E aí você vai conseguir resolver ele com mais tranquilidade.